cá em baixo. Isto faz algum sentido? Não. A não ser que tenha havido água a fluir muito rapidamente, que tinha grande profundidade, mas tornou-se rapidamente pouco profunda. E, portanto, criou estes grandes vales, e esta água a fluir muito rapidamente começou a escavar as montanhas, e enquanto havia lama, e antes de tudo ter colapsado, a água parou. E aparece este tipo de estruturas. Eles vão dizer-vos que isto não é possível. Porque demora milhões de anos a formar rochas. Portanto, esta montanha não poderia estar ali no meio da lama durante milhões de anos sem colapsar. Vejam aqui uma garrafa. E aqui temos um pote de cerâmica. E vem de um naufrágio de um navio que ocorreu em 1852. E elas estão incrustadas em rocha sólida. Temos duas alternativas. Ou a garrafa tem milhões de anos, ou então é a rocha que não tem milhões de anos. Vocês escolhem. Vejam um sino também de um barco. Também está incrustado em rocha sólida. Mesma escolha. Este sino tem de ter milhões de anos de idade. Quem é que já esteve numa gruta? Vocês têm Fátima, que não está muito longe. Vejam uma estalagmite. Estalagmites, estas vêm do chão? Sim, sorry. Demoram milhões de anos a crescer. Bom, esta aqui cresceu em poucos meses. E esta gruta, que vocês veem aqui, é uma mina. E estão ali os mineiros. Foi abandonada em 1932. E todas estas estalactites ou foram formadas desde 1932, ou esta mina tem mesmo milhões e milhões de anos. Escolham. Aqui um pedaço de malaquite forma-se como as estalactites. Encontra-se no Zaire. É uma pedra semi-preciosa, tem bastante valor. E claro, demora milhões de anos a ser formada. Eu tenho um negociante de pedras preciosas, que é meu amigo. Ele compra e vende este tipo de pedras. E venderam algumas pedras aos Estados Unidos. Esta pedra aqui custa mais ou menos $26 mil. Mas infelizmente, enquanto estava na viagem, ela quebrou-se. E quando ela foi devolvida, havia ali um fio de cobre ali no meio. E então eu perguntei ao negociante se podia partir a outra parte. Foi muito divertido partir $26 mil americanos. E vejam o que eu encontrei, o que foi encontrado dentro do buraco. Vê-se com bastante precisão. Isto é um fio de cobre que tem milhões de anos. Vejam que os mineiros descobriram que na mina onde eles punham os fios de cobre, eram um bom meio para as estalactites crescerem sobre esses fios de cobre. E em 3 meses consegue-se fabricar uma pedra destas. Mas vejam como é perfeito, até se vêem os anéis do crescimento da pedra durante milhões de anos. Portanto, como veem, nós viemos do nada, o nada explodiu, criou tudo, não deixou quaisquer vestígios, e depois tivemos lama a ser formada durante milhões de anos, não deixando nenhum sinal de erosão entre as camadas, em tempo que nunca existiu. O que é que a Bíblia tem para dizer acerca de tudo isto? A Bíblia diz que houve um dilúvio universal. A ciência diz que não houve nenhum dilúvio. A Bíblia diz-nos quando é que aconteceu este dilúvio. Gênesis 7:11 diz-nos exatamente em que dia aconteceu. Diz que as fontes das grandes profundezas foram abertas e as janelas do céu foram abertas. 2 fontes de água. Uma das profundezas e uma das alturas. Portanto, a terra literalmente abriu-se e a água brotou. Será que há alguma quebra na terra? Sim, de facto temos uma quebra, uma fratura ao longo da terra que existe. E há outra fonte. A Bíblia diz, em Amós 9:6, Deus chamou as águas do mar e fê-las depositarem-se na face da terra. 3 fontes de água. Grandes profundezas, chuva, o oceano a vir para cima da terra. Portanto, se ali em cima temos o mundo antediluviano, haviam lagos e havia o oceano, e portanto se eu puxo o continente, a área seca para baixo e o fundo do oceano para cima, então eu despejo o oceano sobre a terra e obtenho todas estas camadas que vimos antes. E agora tenho tudo coberto por água, e ao fim de um pouco de tempo eu volto a subir, a levantar os continentes e as montanhas, volto a baixar o fundo do oceano, tenho o oceano e tenho terra. Eu tenho uma pergunta para vocês. Alguma vez andaram na montanha e encontraram conchas? E portanto a pergunta que eu tenho para vocês é, onde é que devem estar os sedimentos do oceano? Deveriam estar no fundo do oceano, naturalmente.
Mas na realidade, onde é que os encontramos? Estão em terra. Não há sedimentos suficientes no oceano para justificar mais do que uns milhares de anos. Mas encontramos os sedimentos do oceano e encontramos-los na terra. De acordo com a Bíblia, o dilúvio demorou 1 ano e 17 dias. Porque diz que Noé era já bastante avançado de idade quando entrou na arca. E também quando enviou, diz a idade dele quando entrou na arca, quando libertou os pássaros. E que idade é que ele tinha quando saiu da arca? 1 ano e 17 dias. A Bíblia também diz que as águas cobriram a terra. O Novo Testamento diz que veio o dilúvio e levou tudo o que havia. Certo? A ciência diz que as águas nunca cobriram toda a Terra. Vamos olhar para a coluna geológica. Quase no topo da coluna há uma camada que se chama o Cretáceo. É na era Mesozoica, a seguir ao período Jurássico. A chamada Idade ou Era dos Dinossauros. Ali está o Cretáceo. Por que tem este nome, Cretáceo? Por causa do gesso, uma espécie de gesso. Aqui vem esta espécie de giz nas arribas de Dover. E isto é o que está contido neste giz. É feito de esqueletos de pequeníssimos animais marinhos. Portanto, as águas têm de ter estado sobre toda a Terra. E houve estes redemoinhos. E houve criaturas unicelulares. E todas estas pequenas criaturas. E depois foram depositadas e formaram esta camada de giz, que pode ser formada apenas na água. Esta camada é universal. Existe em todos os continentes, no mesmo tipo de rochas. E o que é que nos diz isto? Diz-nos que, ao mesmo tempo, tudo teve de estar debaixo de água. O que é que isto faz à teoria da evolução? Destrói a teoria da evolução. Temos aqui 2 cadeias montanhosas. As camadas mais de baixo estão dobradas e as de cima não estão dobradas. As camadas de giz encontram-se naquela zona. Porque, pelo facto de estas estarem dobradas, significa que elas estavam lá quando a montanha foi levantada. Porque senão não estariam dobradas. E estas têm de ter sido formadas depois da montanha ser levantada. E, portanto, estas camadas de cima são feitas de material reciclado que saiu das montanhas quando elas foram levantadas. E, portanto, podemos ver estas camadas orientadas pelo fluxo. Havia grandes áreas onde havia água naquela altura, muitas vezes enterradas em muitas camadas. Isto teve de acontecer rapidamente, porque esta folha, por exemplo, não pôde esperar muito tempo para ser enterrada. Vou levar-vos a um sítio interessante. Esta é a maior mina de carvão no mundo. É na Eslovénia. Eu estive lá nesta mina e fiz um colóquio lá para 200 geologistas. É enorme. Está realmente no topo da camada geológica. É carvão castanho e, portanto, como sabem, os continentes estiveram estáveis durante milhões de anos. Como é que a ciência explica que este carvão tenha aparecido? Bom, tínhamos uma floresta que estava a crescer, as árvores iam caindo, tornaram-se compactas, cada vez mais árvores e durante milhões de anos esta camada de carvão foi-se formando. Bom, hoje em dia não acontece desta maneira, é verdade. O que é que acontece às árvores quando elas caem na floresta hoje? Apodrecem e desaparecem. Lembrem-se onde é que está o oceano. Onde isto é? É na antiga Checoslováquia. Não está na costa, está bem no coração da Europa. Vejamos. Aqui vêm camadas de lama. Os brancos são camadas de lama no meio do carvão. E de repente uma camada de material branco no meio. O que será isto? Isto é o giz que vimos antes. É constituída por pequenos esqueletos de pequenos restos de animais unicelulares. Radiolária. Quando se cava neste carvão, encontra-se este tipo de vestígios. Onde é que se encontra este tipo de vestígios? No oceano. Isto era uma floresta, não era? As florestas não crescem no fundo do oceano. Este senhor é o chefe dos geologistas, dos geólogos. E fomos juntos fazer uma visita à mina. E aqui ele está a pegar numa pedra de radiolária. Apenas pode ser formado pela deposição de água do mar. E ele disse-me, e isto foram as palavras que ele disse: sabe porquê é que eu fumo tanto? Lembrem-se que estamos a falar de um país ex-comunista, onde as pessoas foram treinadas e ensinadas por uma filosofia comunista e ateísta. E este homem diz-me, eu fumo tanto porque eu tenho de mentir tanto.
Veja que eles mandam todos os dias muitas crianças da escola que vêm a esta mina.